Oi, gente, vamos continuar a nossa aula hoje sobre Brasil colonial e eu quero falar sobre a economia açucareira, ou você pode chamar de ciclo do açúcar, que vai ser esse momento em que a colônia portuguesa, o Brasil, vai se tornar um grande produtor e exportador de açúcar. E esse é, sem dúvida, um dos assuntos mais importantes quando a gente está falando de América Portuguesa, porque a sociedade colonial como um todo, ela se formou a partir da produção de açúcar. A gente vai ver que tudo, no fim das contas, convergiu para esse aspecto, para essa característica. Então a economia açucareira, ela é a base para a gente entender não só a parte econômica da história colonial, mas a parte política, a parte social, a parte cultural também, e por aí vai. Tá bom? Então a gente tem algumas coisas para falar hoje. A gente vai falar não só da questão do açúcar em si, mas da sociedade colonial, da mão de obra escrava, das relações com outros países, enfim. Tem muita coisa importante que a gente precisa ver nessa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente está falando então da produção de açúcar, que se dá por meio da cana-de-açúcar. E essa produção, esse cultivo da cana-de-açúcar vai ser muito mais predominante na região nordeste do Brasil, mais especificamente na parte litorânea, tá bom? As regiões, as maiores produtoras de cana-de-açúcar vão ser as regiões da Bahia e de Pernambuco. Essa produção de açúcar, ela vai fazer com que a região Nordeste se tornasse, naquela época, o eixo político e econômico da colônia. É interessante a gente pensar nisso, porque hoje o eixo econômico do Brasil está situado na região Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, né? E quando a gente fala do período colonial, esse centro está no Nordeste. Né? E a região Nordeste hoje é uma das regiões mais pobres do Brasil. Então vejam como as coisas podem mudar ao longo da história. Então, por que a região Nordeste vai se tornar o maior produtor de cana-de-açúcar e por que o Brasil opta pela produção da cana-de-açúcar? Por que Portugal vai introduzir esse cultivo nas terras brasileiras? Primeira coisa, a gente vai ter aqui na região Nordeste um solo e um clima bastante favoráveis para esse cultivo. Cana-de-açúcar, pessoal, não é algo fácil de você cultivar. Exige um cenário ideal, um conjunto de fatores ideais para que essa produção ela possa ser em grande escala, como foi no caso aqui do Brasil. A questão do solo e do clima favorece bastante, mais especificamente ali na região Nordeste, que é um clima quente e um clima úmido ao mesmo tempo, que vai favorecer essa produção. Além disso, pessoal, os portugueses eles já conheciam o cultivo da cana-de-açúcar. Isso não era novidade para eles. Já haviam experiências positivas em casos como a ilha de Cabo Verde ou a ilha da Madeira, que eram possessões portuguesas no Oceano Atlântico, onde já se havia feito a experiência do cultivo da cana-de-açúcar. Então, os portugueses já tinham a expertise para isso. Além disso, pessoal, talvez um dos pontos aí mais relevantes é porque o açúcar que era obtido através desse cultivo era altamente lucrativo no comércio europeu. Os portugueses chamavam o açúcar de ouro branco, porque esse açúcar, quando era levado para ser comercializado na Europa, podia ser vendido a um altíssimo preço. Portanto, a produção poderia ser bastante lucrativa para os portugueses. Além disso, a gente viu que a coroa portuguesa tem muita dificuldade em povoar, em ocupar essas terras, tanto que vão tentar adotar o sistema de capitanias hereditárias, vai fracassar, depois eles implementam um sistema de governo geral, mas além disso, além de todos esses problemas, a coroa portuguesa precisa pensar numa forma de estimular as pessoas a saírem de Portugal e virem para a colônia, virem para o Brasil,
para viver e para ocupar essas terras. E isso é algo difícil de fazer, porque pensa bem, a pessoa precisa de ter um motivo muito forte para poder sair do conforto lá da sua terra natal e ir para um território completamente novo, completamente desconhecido e ainda pouquíssimo desenvolvido, né? Então, a cana-de-açúcar, ela se torna um estímulo interessante. Por quê? Porque, como eu disse, o açúcar tem um valor alto no comércio europeu. Então, a expectativa de fazer as pessoas enriquecerem faz com que elas venham para o Brasil para cultivar a cana-de-açúcar e, portanto, ocupar o território em benefício da coroa portuguesa. Ok? Agora, a gente tem que levar em consideração que, sem a participação da Holanda, essa produção, esse comércio de açúcar não seria possível. Portugal estabelece, então, uma parceria com os holandeses nessa produção de açúcar. A Holanda vai ficar responsável tanto pelo financiamento quanto pelo transporte e o refino desse açúcar. Então, para você fazer o açúcar, para você cultivar todo o ciclo de produção, ele é bastante complexo, bastante caro, exigia a construção dos engenhos, que a gente vai falar um pouco mais sobre eles daqui a pouco. E para isso, para que houvesse aí os recursos para isso, os bancos holandeses vão financiar a construção desses engenhos no Brasil. A maior parte também dos navios que levavam o açúcar do Brasil para a Europa eram navios holandeses. E, por fim, o refinamento do açúcar ele só era feito quando chegava lá na Europa. E quem tinha essa tecnologia de refino eram os holandeses. Então vejam que Portugal tem a produção de cana-de-açúcar como base da economia colonial. Eles vão, de fato, lucrar bastante com essa produção, mas eles só conseguiam fazer isso graças a essa parceria com os holandeses, ok? Isso é importante porque a gente vai ver depois que essa relação começa a ter problemas e isso vai ser um dos principais fatores para a crise da produção de açúcar no Brasil. Como eu disse, a produção do açúcar tem um sistema bastante complexo, exige uma série de fases para a sua produção, e isso tudo ocorre numa unidade que nós chamamos de engenho. O engenho, pessoal, então é o local onde era plantado a cana-de-açúcar, cultivada essa cana-de-açúcar, e é ao mesmo tempo o lugar onde essa cana era transformada no açúcar propriamente dito. Só que além do engenho, nós temos outras estruturas que eram vitais para o funcionamento desse engenho. Primeiro a gente tem a Casa Grande, onde vivia o senhor de engenho, o dono do engenho, o dono das terras. Esse senhor de engenho era o grande chefe, era o líder, faz parte, compunha a elite colonial, assim como a sua família também, que vivia numa situação de privilégio dentro da colônia. Só que além da Casa Grande, a gente tem a senzala. A senzala são barracões, digamos assim, onde viviam aqueles escravos. Os escravos eram o braço forte da economia colonial. Eram eles que faziam todo esse processo de cultivo e produção do açúcar. Então, a gente vai ver que a colônia ela era extremamente dependente dessa mão de obra escrava, sendo que a maior parte desses escravos eram trazidos da África, eram negros então que eram escravizados e trazidos para o Brasil. A gente vai ver que também ao longo do tempo esse comércio de escravos vai se tornando uma atividade econômica também muito lucrativa. Então vejam que a partir da cana-de-açúcar surgem outras atividades econômicas que também vão se tornando importantes no período colonial aqui no Brasil ou na América Portuguesa. Tá ok? Então vejam aí a imagem, né, pessoal? O que seria esse engenho de açúcar? Tá? Ao fundo ali da imagem nós temos uma paisagem natural onde era cultivado essa cana.
Essa cana, após crescer, depois de um tempo, como eu disse, era trabalhoso, tá? Não era um cultivo fácil, mas após um tempo, quando a cana então estava madura, ela era colhida, levada para essas moendas, né? Então a cana era moída, extraía-se o caldo, separava-se o bagaço, enfim, havia todo um processo também de cozimento em fornalhas, armazenamento, enfim, era um processo longo, um processo complexo, formado por várias etapas, e que o importante que nós saibamos agora é que em todas essas etapas estava presente a mão de obra escrava. É bom a gente reforçar isso para que nós tenhamos sempre a noção de quem é que vai desenvolver essa economia açucareira no Brasil. Sem os escravos isso não seria jamais possível. Esses escravos também eram responsáveis por servir, por facilitar a vida do senhor de engenho e da sua família. Essa pintura, pessoal, muito bela, mostra muito bem o que era um cotidiano dentro da casa grande. Você tem aí o senhor de engenho com sua esposa sentados à mesa, jantando, enquanto você tem ali vários escravos, inclusive crianças, servindo os seus senhores. Um ali de guarda, de prontidão, a outra escrava abanando o seu senhor, as crianças também servindo a senhora, a esposa. Né? Isso mostra pra gente então o quanto que essa mão de obra escrava era forte, era vital para o funcionamento dessa sociedade açucareira. E esses escravos, eles viviam em situações bastante precárias. Essa pintura também bastante interessante, mostra aí o cotidiano desses escravos. Esse barraco é um exemplo aí do que seria uma senzala. As senzalas também poderiam ser habitações coletivas, onde viviam dezenas de escravos amontoados no mesmo lugar, em condições bastante ruins, tá? E já que nós estamos falando desses escravos, vamos dar um pouco mais de atenção sobre esse assunto. Pessoal, é sempre bom a gente ressaltar que a escravidão ela é muito associada aos negros vindos da África, mas a gente tem que lembrar que houve também no Brasil escravidão indígena. Na verdade, pessoal, a escravidão indígena era de início o mais óbvio para os portugueses. Era a partir desses indígenas que os portugueses esperavam obter a mão de obra necessária para colonizar aquele território. Entretanto, os portugueses vão se deparar com uma série de problemas, com uma série de dificuldades na tentativa de escravizar esses indígenas. Primeira questão é que o índio, ele conhece aquele território muito melhor do que o português, afinal de contas ele viveu ali a vida inteira, assim como todos os seus antepassados. Então ele realmente conhece o território com a palma da mão dele, enquanto que para o português aquilo tudo ainda era um pouco de novidade. Por isso era muito mais recorrente que houvessem fugas dos escravos indígenas. Esses escravos, portanto, acabavam gerando prejuízo para o senhor, porque eles tinham que ser recapturados, ou então era necessário repor essa mão de obra. Então, aos poucos, a mão de obra indígena escrava vai se mostrando uma dor de cabeça maior do que os portugueses imaginavam. Além disso, os índios, pessoal, eles não estavam habituados a essa lógica mercantilista ou pré-capitalista, em que você teria que trabalhar dias e dias na semana a fio para produzir sempre o máximo possível, para poder lucrar sempre cada vez mais. Essa lógica de trabalho, muito característico da sociedade europeia daquela época, não se adequava à rotina do índio. O índio, pessoal, ele trabalha para sobreviver. Ele trabalha para ter o necessário. Então ele tirava lá 2, 3 dias da semana para ele poder plantar, para ele poder pescar, caçar o seu alimento.
No resto da semana ele descansava, participava da vida com a família, participava da vida em sociedade, dos seus rituais religiosos, enfim. Ele não estava... essa lógica de trabalho compulsório, de trabalho exaustivo, isso não existe nas sociedades indígenas, certo? E quando, portanto, o índio é submetido a essa realidade nas mãos dos portugueses, eles resistem muito, eles lutam muito contra isso. Tanto é que a partir desse comportamento do índio, que faz todo sentido, né, se você parar para pensar, o índio passa a ganhar a fama de preguiçoso pelo português, o que é um baita de um estereótipo, um baita de um preconceito, certo? Além disso, o último ponto aí que a gente já até mencionou, né, pessoal? A Igreja Católica, principalmente ali por meio dos padres jesuítas, eles proíbem a escravização de índios, sob o argumento de que esses índios eles eram almas puras, inocentes, e que a missão do homem branco não era de escravizar esse índio, e sim de catequizá-lo, de salvar a alma dele. Então isso também coloca um monte de... isso também se soma aos entraves, às dificuldades que os portugueses vão encontrar na escravização indígena. Ok? É claro, pessoal, que mesmo apesar de todos esses problemas, ainda assim haverá vários escravos indígenas no Brasil nesse período. Mesmo após a introdução da mão de obra negra escrava. Ok? Regiões, por exemplo, como a região ali de São Vicente, que futuramente vai ser São Paulo, mesmo após isso tudo, ainda vai haver uma predominância de escravos índios muito grande, ok? Então a gente tem que ter em mente isso. A escravidão negra africana, ela é majoritária, mas a gente não pode ignorar a escravidão indígena que existiu também nesse período. Bom, a escravidão africana, pessoal, ela também vale a pena a gente ressaltar, ela se torna muito mais vantajosa para os portugueses, porque esses africanos, né, esses negros que vinham da África, eles já tinham conhecimento prévio sobre agricultura, já estavam mais habituados a essa lógica de trabalho que os europeus já introduziam no Brasil. Então, o negro africano vai se adaptar, digamos assim, à realidade da economia colonial, ao contrário do índio. O que não significa que ele vai se adaptar ao fato dele ser um escravo, ok? E além disso, pessoal, é uma questão aí bastante polêmica, bastante importante que a gente tem que ressaltar, que o escravo negro africano, ele já vinha escravizado para os portugueses, certo? Os portugueses eles se aproveitaram de um comércio de escravos que já era pré-estabelecido ali no continente africano. O que os portugueses fazem, então, é simplesmente estimular esse comércio de escravos cada vez mais por meio do aumento da demanda que havia na colônia portuguesa aqui na América, no caso, o Brasil. Ok? Esse comércio de escravos, então, escravos africanos, não é simplesmente uma necessidade. Aos poucos também se torna uma atividade lucrativa. Os portugueses entendem que tirar vantagem do comércio de escravos na África é mais lucrativo para eles do que tentar escravizar os índios que haviam na América. Bom, e aí algumas imagens só para a gente ilustrar isso. Essa pintura ela nos ajuda a lembrar que os índios também haviam sido escravizados, né? Essa imagem mostra isso bem, né? Você tem aí índios em regime de trabalho escravo sob as ordens do seu senhor ali na imagem, né? Essa outra imagem ela mostra para nós o que eram os chamados navios negreiros, que eram os navios que transportavam os escravos da África para o Brasil. Eram navios que eram abarrotados de pessoas, ok? Muitas delas não chegavam vivas ao Brasil, porque a disseminação de doenças, a morte por fome, por sede, por maus tratos, era muito grande. Tanto é que esses navios negreiros eram chamados também de navios tumbeiros.
porque para muitos desses escravos que vinham da África para o Brasil, essa era a tumba deles, eles morriam ali mesmo. Ok? O tratamento dado a esses escravos era algo bastante cruel nesses navios e continuará sendo ao longo da vida dele. Como vocês podem ver, né, os castigos físicos eram muito comuns nesses escravos. Você tem tanto aí em primeiro plano o castigo físico sendo aplicado por um dos capatazes, né, por um dos chamados capitães do mato, e no ao fundo também outro escravo sendo chicoteado ou amarrado num tronco de árvore, né? Isso tudo mostra pra gente o tratamento cruel que foi dado a esses escravos durante toda essa história. Lembrando, pessoal, que a escravidão no Brasil ela vai continuar existindo mesmo após o fim da colonização, mesmo após a independência do Brasil. O Brasil ele é inclusive um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. E é sempre bom a gente lembrar que essa abolição não foi apenas o trabalho de uma princesa, né? Aquela história que a gente ouve na escola desde pequenininho, que a princesa Isabel, um belo dia, fez a Lei Áurea, libertando os escravos no Brasil. A luta pelo fim da escravidão, ela é uma luta dos negros. Ela é uma luta que tem o protagonista desses próprios escravos. É sempre bom a gente ter isso em mente, tá, pessoal? E a gente tem, ao longo de toda a história do Brasil, ao longo de todo esse período em que houve escravidão, nós temos várias formas de resistência por parte desses negros. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ressaltar, de que o negro africano, aquele que foi escravizado no Brasil, ele não ficou assistindo tudo aquilo acontecer em volta dele, ele sendo escravizado, aceitando passivamente. Isso não é verdade, isso não acontece na história. A realidade é outra, tá? Essas formas de resistência, elas podem ser por meio de rebeliões, por meio de fugas, por meio de assassinatos e até mesmo o suicídio. O suicídio era visto por muitos africanos como uma forma de resistência. Eu vou tirar a minha própria vida para que eu possa me libertar do meu Senhor, para que eu na outra vida eu seja livre, e para que esse meu Senhor, inclusive, ainda tenha um prejuízo econômico, afinal de contas ele está perdendo a mercadoria dele. O escravo era visto como uma mercadoria. As fugas, pessoal, elas eram também muito comuns, e muitas dessas fugas eram destinadas aos escravos chegarem nos quilombos. Quilombos são essas grandes comunidades formadas por escravos que fugiam dos seus senhores, que fugiam das fazendas, dos engenhos. O mais famoso de todos é o Quilombo dos Palmares. Eu acredito que muitos já tenham ouvido falar. O Quilombo dos Palmares era um quilombo gigantesco, uma verdadeira cidade, ou até mesmo alguns dizem que era formado por uma rede de vários quilombos que se situava onde hoje é Sergipe, e vai durante muitas décadas se tornar o principal ponto de referência, o principal símbolo de resistência desses negros contra a escravidão. O Quilombo dos Palmares ele foi também alvo de vários ataques, de várias investidas dos homens, dos portugueses contra eles. Somente depois de muitos conflitos, com a ajuda dos bandeirantes, que nós vamos falar um pouco melhor sobre eles depois, o Quilombo dos Palmares foi finalmente derrubado e o seu líder, né, o mais famoso de todos, o Zumbi, também vai ser morto nesse episódio. Pessoal, num próximo vídeo eu vou continuar falando mais um pouco sobre essa economia açucareira, para a gente dar uma olhada em algumas atividades secundárias. Além disso, a gente vai olhar um pouco mais a fundo a relação dos portugueses com os holandeses. Então eu encerro essa aula por aqui. Não deixem de assistir o próximo vídeo, que é muito importante também. Então um abraço, até mais.